Senhor nosso Deus, bendito Pai Celestial, mais uma vez que nós nos aproximamos do Senhor, nós estamos nos aproximando do trono de graça e de misericórdia. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor tem para dar, ó Pai. E o Senhor ama, Senhor Deus, dar para os teus filhos. Nós estamos aqui, Senhor, em mais uma manhã, na escola dominical. Estamos aqui com o nosso coração aberto, Senhor. Nós estamos aqui com a nossa consciência, sabendo que, Senhor, de nós mesmos não podemos, Senhor Deus, tirar nada, Senhor Deus. E nós somos dependentes de Ti eternamente, ó Pai. E nesta manhã que o Senhor possa abrir, Senhor, a janela do céu, nos dar um bom ensinamento, Senhor, que venha nos estruturar, que venha nos firmar nesta palavra, que venha, Senhor Deus, nos colocar mais perto do Senhor, ó Deus. Dai-nos, Senhor Deus, bons momentos aqui, ó Pai. Pedimos as Tuas bênçãos sobre também o pastor Edir, sua família, sua viagem de retorno. O Senhor abençoe esta igreja, Senhor Deus, que confiante no Senhor, Senhor Pai, toma este lugar aqui nesta manhã. E o Senhor toma a mim também, ó Pai, como instrumento em Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor abençoe, continue abençoando o Teu povo. Aceite a nossa gratidão, ó Pai. Perdoa as nossas ofensas, nossas falhas, nossos modos, Pai, que nós agimos, que nós sabemos que entristecemos sempre o Espírito Santo. Mas nós estamos aqui arrependidos. Nós somos conscientes que nós precisamos melhorar. E nós estamos no melhor lugar, Senhor, porque estamos debaixo da Tua palavra. Nos abençoe mais uma vez, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos, no nome do Senhor Jesus. Como foi avisado, né? O senhor Edir está aí ausente. Mas para o culto da noite ele já estará conosco. E nós estamos aqui nos apresentando no Poço Dever. Eu gostaria de convidar os irmãos a colocar de pé. Nós vamos ler Isaías capítulo 45, do verso 2 até o 12. E eu quero fazer também aquela leitura responsiva, né? Quero fazer também assim, eu leio o versículo 2, a igreja o 3, e aí assim é bom que nós vamos interagindo, né? Com o assunto de hoje. Nós tivemos ontem bons momentos aqui de trabalho, aqui de mutirão. Tivemos café da manhã, almoço, lanche da tarde. Nos reunimos aí em torno de umas 25 pessoas, né, irmão Toninho? Mais ou menos, né? E tivemos boas frentes de trabalho. E Deus recompense a todos que participaram diretamente e indiretamente. Então, Isaías 45, verso 2. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Destilai vós, céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra, e produza-se salvação, e justiça frutifique juntamente. Eu, o Senhor, as criei.
Ai daquele que diz ao pai: quem é o que te geras? E a mulher que dá a tua luz? Vamos ler juntos o último versículo anunciado, 12, né? Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Que Deus acrescente as suas bênçãos sobre a leitura da sua palavra. Assentai-nos. Eu gostaria de falar, irmãos, sobre predestinação, sobre eleição e predestinação. Falar um pouco sobre esse assunto nesta manhã e que Deus nos dê graça. Na leitura que nós lemos, o versículo 4, ele disse assim: por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome e pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. E essa é a base para nós falar aqui sobre eleição, né? E esse versículo aqui, 9, ele fala da soberania, né? Ai daquele que contende com seu Criador, o caco entre os outros cacos de barro. Porventura dirá o barro que formou: que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? Então o versículo 9 fala da soberania de Deus, né? E eu queria falar aqui, discorrer nesta manhã, irmãos, da forma sobrenatural, especial, como Deus encontra seus eleitos, né? Aí eu penso em mim, como que Deus me achou, você pensa em você. Mas eu queria voltar um pouco, lá na igreja primitiva, e ver com vocês alguma coisa aqui na mensagem Deidade de Jesus Cristo. Bom, a eleição, o profeta Mombano nos ensina que a eleição fala da onde nós viemos, né? A palavra eleitos, eleição, ela nos direciona para isso. Ela nos esclarece da onde nós viemos. E a predestinação, ela já mostra o nosso destino. Eleição da onde eu vim. Isso que é eleição, né? E o que é predestinação? É para onde você vai. Isso é eleição e predestinação. Agora, na mensagem Deidade de Jesus Cristo, no parágrafo 40, eu só quero, é bem pequeno aqui, só para a gente voltar lá na igreja primitiva. O profeta Mombana fala assim que Jesus veio em 3 vezes, né? Bom, a primeira vez, ele veio redimir a sua igreja. A segunda vez, ele vai receber a sua igreja. E a terceira vez ele vai vir com sua igreja. Então, Mombrano nos ensinou. E nós não temos tonterias. Nós sabemos que a primeira vinda, ele veio para redimir. A segunda, ele vem para receber. Não veio ainda, está vindo, né? E a terceira, ele já vem com a sua igreja. Eu queria voltar um pouquinho lá na igreja primitiva. A primeira vinda do Senhor Jesus, o profeta Mombana, ele nos afirma, nos ensina, que quando Jesus veio, a sua primeira vinda, tinha uma congregação de 6 pessoas. Esses eram os seus 6 eleitos, que recebeu quando ele veio aqui, ainda em forma de bebê. Na mensagem As 7 Eras da Igreja, a era de Éfeso, a partir do parágrafo 107, parte desse parágrafo, nós vamos ver aqui um pouquinho como que Deus, né, de forma sobrenatural, visitou a sua congregação, pequena congregação de 6 pessoas. Primeiro foi Maria. Então ele diz assim, ó, no 6º mês, citando as escrituras, né,
foi o anjo Gabriel, enviado por Deus, a uma cidade de Galiléia, chamada Nazaré. E uma virgem desposada de um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, graciada. Pare aí, né? O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e pôr-lhe o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, verso 26 ao 35. Então, o profeta Mombana diz que a sua igreja, composta por 6 membros, quando ele chegou aqui, mesmo antes de nascer, era Maria, José, Isabel, Zacarias, Simeão e Ana. Essa era a congregação que reconheceu a sua chegada. Lógico que depois disso, né, isso foi crescendo. Agora, há 700 anos atrás, havia essa profecia, que uma virgem conceberá, né, dará à luz a um filho, seu nome será Emanuel, traduzido Deus conosco. Chegou o dia. E aí, irmãos, olha só, naqueles dias, onde havia tantas igrejas, tanta sabedoria, né? Homens preparados, com pergaminho na mão, né? Os pergaminhos na mão, falando desta profecia. E ele já estava ali encontrando os seus. Eu quero destacar aqui a forma sobrenatural, porém muito simples, como Deus acha seu eleito. Um dia, esse Espírito Santo também fez sombra sobre você. Como? Aonde eu estava? Mas fez. Por isso nós estamos aqui hoje de manhã. Amém? Bom, vamos só passar aqui. Em São Mateus capítulo 1, no verso 18 em diante, já fala como ele chegou a José. Né? Eu vou só enfatizar o versículo 20. Que José estava preocupado com aquela situação de Maria. Nós todos conhecemos aqui a história, né? Não quero ser muito repetitivo, mas eu tenho que passar por aqui. Então José, naquela situação que nós já sabemos, né? E projetando ele isso, eis, né, que ele tentou deixar ela sem infamar. Né? Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Um bom posicionamento. Isso mostra o posicionamento de cristão eleito. O cristão eleito, se ele não concordar com uma coisa que pode ferir ele tenta agir no secreto, para não expor as pessoas. O eleito não gosta de expor o nome de outros. E esse posicionamento de José tinha, ele era muito sincero e isso agradava a Deus. E ele pensou caladinho, sem falar para ninguém, falou: essa é a minha saída. Como homem zeloso, né? Sincero, essa é a única saída que eu tenho. Vou até orar por ela, mas eu vou sair secretamente desse negócio. Eu vou sair de forma bem secreta no silêncio desse assunto, para não expor, né, e nem ganhar dimensão. O eleito não gosta de pegar as coisas e colocar em dimensão, que vai machucar, que vai ferir. E José tinha esse posicionamento. Mas quando ele tomou essa decisão, aí Deus visitou ele. E projetando ele isso, eis que um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher.
Se nós for pelo lado da história, parece que isso já naturalizou. Mas, irmãos, isso é novinho para nós. Um homem numa situação daquela, tomar uma decisão daquela, isso não era fácil. Aí o sobrenatural veio sobre ele e disse, espera aí, eu estou nesse negócio aí. Deus está tomando conta desse negócio. Veja, olha, não temas receber Maria, tua mulher. Eu sei, em outras palavras, que você não está entendendo. Eu sei, em outras palavras, José, que você é fiel, que você é sincero, que você tem medo de errar contra Deus. Eu sei, mas em outras palavras, eu quero te descansar, que isso aí tem o dedo de Deus nisso aí. Porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. O que nós está gerado, o quê? Isso que nós não entendemos, isso que nós não compreendemos, isso que às vezes nós não conseguimos explicar, mas que faz nós vir para uma escola dominical, faz nós vir para o culto de oração, faz nós chorarmos quando lemos uma mensagem. Isso é o quê? É o sobrenatural que fez sombra em nós num dia. Então aqui já temos da congregação de 6, nós já vimos 2, né? Como Deus visitou José, Maria e José. Mas continuando, vamos compartilhar aqui a visita de todos eles, né? Depois de tudo isso acertado, Maria muito feliz, consciente, não era uma boba presumida, mas ela sabia de quem ela tinha concebido, muita certeza e muita segurança, foi visitar Isabel. Então, São Lucas capítulo 1, verso 39 em diante. Naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Um eleito visitando outro eleito. É bom, não é? E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre. A mesma coisa que o anjo falara para Maria, e ela não sabia. Eleito com eleito, diálogo de eleito. Tem uma coisa que nós não sabemos explicar, irmão. Quando nós estamos juntos, tem um algo diferente no nosso meio. Se nós formos bem sensíveis, se nós puder entrar no Espírito, entender perfeitamente o que é um companheirismo entre eleito, é diferente. Não tem contradição. Não tem conflito de espírito, nós podemos discordar naturalmente de algumas coisas, mas no nosso espírito não há conflito. Mas é uma paz que reina, o nosso discurso é nivelado, nós conversamos sobre as bases do céu, sobre as coisas do céu. E assim foi chegando nos eleitos, de forma simples, né? Então foi assim com Zacarias e Isabel. Mas tem mais 2 personagens, né? Nós vamos passar por ele. Lucas capítulo 2, no verso 25. Olha só, como que chegou para Simeão. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. O eleito, irmão, ele pode, aonde ele estiver, aonde eu estive, aonde você esteve, sem conhecer ainda o que era eleição, mas era um eleito sem saber. Mas o Espírito Santo já estava te cuidando. Nós vamos falar sobre isso nesta manhã. O Espírito Santo cuidou do eleito, cuidou dos passos, cuidou da decisão. E o Espírito Santo estava sobre aquele homem. Qual homem? Ora, um homem cego, já avançado de idade, idoso, num cantinho lá no templo. Ninguém podia notar aquele homem. O sacerdote, os estudantes,
os inteirados da informação, que tinha informação quentinha na mão, as melhores pesquisas, não podia ver que a profecia estava se cumprindo. Mas um homem jogadinho num canto lá, já sem visão natural. Olha só, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo Senhor. E ele estava lá no cantinho, sabendo de tudo. Alguma coisa vai acontecer. Os dias encerrando. Farto de dias. Um dia atrás do outro. Mas ele sabia, vai acontecer. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, agora Jesus já tinha nascido, ali nos braços de Maria, aquele menininho, bebê, foi para ser apresentado. Quando eles entraram ali, ele então tomou em seus braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Como é que Deus acha seu eleito, né? Lucas capítulo 2, olha só, e ali estava a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com seu marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva. Ela casou, viveu 7 anos com o marido e morreu, e ela ficou o resto da vida viúva. E ela de quase 84 anos, a Bíblia relata, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e oração dia e noite. E sobrevindo à mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Uma viúva de 80 e poucos anos, um homem velho como Simeão, a eleição chegou e revelou para ele. Entre tantos, na primeira vinda dele, olha a forma sobrenatural como ele visitou. Simples, mas visitou cada um. Agora, irmãos, Isaías 7. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá, dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Veja só. Recordem, quando Jesus chegou na terra, o profeta Mombana falando na mensagem à festa das trombetas, parágrafo 168. É uma escola dominical, e os irmãos já conhecem meu estilo, eu gosto de ler, né? E aí, eu espero que isso não seja tão enfadonho, né? Cansativo. Mas que Deus nos conserva num bom espírito, aí se torna isso muito bom. Então, no parágrafo 168 das festas das trombetas, ele vem e disse assim, recorde, quando Jesus chegou na terra, não havia nenhuma centena de pessoas na terra que sabia que ele estava ali. Ele chegou para juntar aquele grupo eleito. E disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que o meu Pai o traga. Irmão, isso me dá um descanso tão grande, quando você consegue traduzir isso no seu coração e eu no meu. Ninguém, quer dizer que nem eu, não precisou do meu recurso, não precisou da minha sabedoria que eu não tenho, não precisou da minha expertise, não precisou de nada, nem de nada. A eleição chegou de mim de forma sobrenatural e natural. Veja, e todo aquele que o Pai me deu no passado, eles virão. Eles saberão disto e eles ouvirão. Você ouviu, nós ouvimos. Mas vamos continuar. Nós temos aqui ainda a mensagem. Olha só. A eleição fala da onde viemos e a predestinação fala para onde vamos. Vamos ver aqui. Ouçam isso. A predestinação olha de volta à presciência, quero dizer, a eleição. A eleição olha de volta à presciência. E a predestinação olha para o destino. Não se esqueça disto.
que a eleição olha de volta para aqui. Aqui está ela. Eu era um cardo, nasci em pecado, formado em iniquidade, vindo ao mundo, falando mentira, nascido entre os pecadores, pai, mãe, toda a minha família pecadores, e eu era um cardo. Porém, repentinamente, eu me tornei um grão de trigo. Como aconteceu isso? Aquilo que é aquilo? Eleição. Deus, antes da fundação do mundo, elegeu que o cardo que se tornasse um grão de trigo. Agora, eu sei que eu sou um grão de trigo, porque sou salvo. Como eu fiz isto? Olha de volta e veja que ele predestinou isso há muito tempo atrás. Através da presciência, ele viu que o amaria. Através da presciência, quer dizer, através da eleição, ele sabia que nesses dias, nesta era, tinha um povo que o amaria. Que amaria esta palavra, que abraçaria esta mensagem, que diria amém por esta verdade, por revelação. Irmão, dizer amém é uma coisa, dizer amém, quer dizer, assim seja por revelação. Isto é a nossa grandeza que Deus nos deu. Então ele fez a sua propiciação através do seu próprio filho, que através dele eu pudesse me transformar em um grão de trigo. Agora, onde estou eu agora? Estou salvo, andando na graça de Deus. O que é a predestinação parece? Ao destino. Para onde ele me levará e para onde estou eu indo? Isto te pegou aí agora? Uma boa pergunta. Isso te pegou? Aí está você. Nós sabemos de onde viemos e sabemos para onde nós vamos. Por quê? Porque a eleição e a predestinação está sobre nós. A mensagem de adoção, manifestação dos filhos de Deus, no parágrafo 133, Mambana continua falando. Quando essa eleição nos encontra, né? O que acontece com nós? Bom, Deus, através da eleição e de sua graça, ele te chamou. Deus, através da eleição e de sua graça, te santificou. Deus, através da eleição e de sua graça e seu poder, te batizou e te colocou nessa terra de descanso. Aqueles que têm entrado nesse descanso não têm se desviado. Eles cessaram as suas obras como Deus fez com as suas. Irmãos, essa é uma grande evidência que o profeta está nos ensinando no parágrafo 133 desta mensagem. Que quando nós realmente temos certeza da nossa eleição e que Deus nos encontrou e nos mantém em alturas celestiais revelados, então nós descansamos das nossas obras terrenas. Como ele descansou. Ele tem alegria indescritível e cheios de glória. A árvore da vida está florescendo neles. Eles têm longanimidade, amabilidade, bondade, fé produzida por paciência, fé, mansidão, benignidade e tudo mais. Tudo isso são adjetivos que o profeta está falando aqui. São virtudes que Deus entregou e colocou dentro do coração do eleito. A árvore de vida está florescendo neles, porque a sua esperança está ancorada em Cristo Jesus. A testemunha do Espírito Santo testificando com sinais, maravilha, seguindo os crentes. Esses sinais seguirão aqueles que crerem. Enquanto eles vão, eles curam os enfermos, eles expulsam demônios, eles falam em línguas, eles têm visões, eles andam com Deus. Fala com Deus. Veja, nenhum demônio pode movê-los. Eles estão firmes, olhando para a vida eterna, esquecendo aquelas coisas do passado. Eles vão em direção à marca da suprema vocação em Cristo Jesus. Aí está você. Aí está você. Esta é a igreja, o profeta fala. Bem, então nós somos felizes nesta manhã, irmãos, por nos encontrar dentro desse quadro. Você está se encontrando dentro desse quadro da eleição?
a mensagem escolhendo uma noiva, a partir do parágrafo 80, parte do parágrafo. Veja só, quando nós, irmão, recebemos isso por revelação, e essa eleição, essa predestinação, isso está dentro de nós com muita clareza, né? Isso não quer dizer que nós não vamos ter dores, que nós não vamos ter angústia, que nós não vamos ter problema. Isso tem pelo caminho, porque nós estamos na dimensão humana. Nós não vamos misturar as coisas. Eu não posso pôr uma aflição, um problema que me aparece, uma decisão que eu tenho que tomar, que eu tenho que lutar, que eu tenho que buscar Deus em oração. Eu não posso pôr isso aí como uma evidência que eu não sou eleito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso faz parte de nós, vai nos acompanhar até o último minuto, porque estamos em dimensão humana. Só que nós vamos caminhar, vamos passar por luta, vamos passar por dificuldade. Tem hora que não vamos ter resposta para os assuntos que gostaríamos de ter. Nós vamos ter angústia, vamos derramar lágrimas, vamos sofrer, vamos. Mas a eleição está dentro de nós. Aleluia. Vamos passar o que tiver que passar, mas eleitos do Senhor. Aleluia. Eleito e predestinado do Senhor. É isso que nos faz seguros. E quando então nós temos essa definição, quando nós temos essa segurança da eleição e a predestinação em nós, nós entregamos as nossas coisas para Ele, porque é Ele que decide. Né? Então ele disse assim, recorda do que eu disse outro dia no café da manhã. No pólen do cruzamento de macho e fêmea, existem milhões de germes que saem. Milhões de óvulos que saem. Mas somente um deles vive, e mesmo sendo eles parecidos. 1 de 1 milhão. Cada um deles é o mesmo germe, o mesmo tipo de germe. Um deles vive, o restante deles morre. De 1 milhão. Você olha no microscópio, todos iguais. Todos têm a mesma estrutura. Né? Mas simplesmente, de 1 milhão, só um vive. Irmão, precisa de mensagem maior para falar sobre predestinação? Né? Só um vive. Só um vive. O restante deles morrem. Ninguém pode dizer qual é que é o óvulo maduro a respeito dele. Deus decide isso. Deus decidiu isso. Ele decidiu, irmão. Se a minha vida natural aqui, esse corpo físico, essa vida aqui, foi uma decisão de Deus, da qual eu tenho que crer nisso de todo o meu coração e agradecer a Deus por isso, e muito mais então uma decisão da vida eterna. O que nos alegra é saber que tudo isso não dependeu de nada. Como nós temos aprendido lá na primeira corrida, não dependeu do nosso entendimento, não dependeu da nossa escolha, não dependeu do dedo do homem, mas foi uma decisão única de Deus. Você vai nascer nesta família. Você vai morar na cidade que eu determinei que morasse. Você vai trabalhar naquele emprego até o dia que eu falar que você vai trabalhar. Você vai congregar em tal lugar. Parece simples, mas isso é Deus que escolheu, que decidiu por nós. Isso nos faz sentir agradecidos, honrados a Deus. O diabo tem o trabalho de pegar essas coisas e naturalizar para nós. E fazer com que elas sejam muito simples. Né? Mas não, Deus, o Espírito Santo está fazendo nós lembrar de cada uma dessas coisinhas. Todas elas foi Deus que decidiu. Tá, mas eu estou passando por luta, irmão. Eu estou passando por dificuldade da minha casa. Deus é um eleito? Descansa. Descansa. Isso não vai tirar a sua eleição. Não o primeiro que chega. Né? O espertinho que quer sempre ser o primeiro da fila. Isso no natural a gente vê aí, né? Quando era criança na escola, batia o sino para a merenda, saía aquele espertinho todo dia que era o primeiro da fila. E essas coisas acompanham muitas pessoas, né? Quer ser sempre o primeiro. Mas lá não dependeu disso. Né? Talvez era o último. Mas chegou. Era ele.
mas o primeiro que Deus decidir. Veja, talvez não chegue até aqui, e se você alguma vez já observou em um tubo de ensaio, ele se ajuntando. Eu observei isso. Deus tem que decidir aquilo. Todos são parecidos, mas é através da eleição. Irmão, a eleição vem nos acompanhando. Nós não temos nem noção, nós não conseguimos nem palavras para nós falar sobre isso. A eleição, irmão, é desde antes da fundação do mundo. Nós falamos essa palavra e às vezes nós não colocamos a importância que isso é. Desde antes da fundação do mundo, você, como eleito de Deus, já estava no planejamento dele. Você já fazia parte da economia dele. Você fez parte do rascunho dele. Ele fez um rascunho de um projeto. E lá ele colocou o seu nome. E você está passando o que tem que passar, não importa. Você é um eleito que estava na economia dele. Essas coisas bem definidas na nossa vida, faz nós firmar neste caminho com gratidão. E as lutas, os problemas que nos aparecem pelo caminho, ela desse jeito, elas se tornam pequenas. Né? Deus que decidiu aquilo. Todos eles são parecidos, mas é através da eleição. O nascimento natural é através da eleição. De milhões, Deus escolheu um. De milhões, Deus escolheu você. Né? Então, quando você estiver passando por uma dificuldade, por um problema, por uma angústia, quando você se sentir incapacitado, nessa hora você se sente grande, porque nós somos incapacitados mesmo. Né? Se eu for decidir com o meu próprio entendimento, com a minha expertise, eu vou pagar muito caro. Mas como hoje eu sei que eu sou um eleito do Senhor, então as decisões é dele. E tudo que chegar para mim eu vou apontar para ele. E ele vai decidir o melhor para mim. Em qualquer aspecto da nossa vida. E isso nos mantém firmes como eleitos na presença de Deus. Mas tudo isso, irmão, às vezes, é difícil de entender. Principalmente as pessoas que não são eleitas não entendem mesmo. E mesmo nós que somos eleitos do Senhor, né, e temos essa revelação que Deus nos deu, e muita coisa nós não entendemos. E muita coisa que nós não entendemos, nós não é para entender mesmo. E não vamos entender. O profeta Mombrana pregou a grande mensagem escrito paradoxo. E ele fala da tradução da palavra paradoxo aqui. Paradoxo 84. Bom, primeiro eu gostaria de explicar o que é um paradoxo. Veja, no dicionário Weber diz que um paradoxo é uma coisa que é incrível, porém verdadeira. Irmão, olha para a sua eleição, é uma coisa incrível, né? Você vai explicar isso para o seu professor lá na faculdade. Olha, eu sou um eleito predestinado. Vai explicar isso para uma pessoa que é um religioso. Vai explicar isso para o seu patrão na empresa. Vai explicar isso para a sua vizinha. Vai explicar isso para a sua professora. Tenta explicar o que é eleição para eles. Irmão, às vezes nem nós sabemos certinho como é, mas nós cremos. É incrível, mas é verdadeira. A eleição e predestinação é incrível, mas é verdadeira. Aleluia. Isso é um paradoxo. Alguma coisa que... O que é paradoxo? É alguma coisa que é quase que completamente fora de razão. Que não poderia ser, mas que mesmo assim é. O que é eleição e predestinação? É isso. É um paradoxo. Eu não entendo muita coisa, mas eu creio. Não tenta. Algumas coisas você não vai entender, eu não vou entender. Mas nós vamos crer. E à medida que nós posicionamos crendo, irmão, uma paz muito grande toma conta do nosso coração. Isso é posicionamento de eleito. Amém? Olha só. Em Romanos capítulo 9, verso 12, disse assim, ó, do 12 em diante. Como lhe foi dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Paradoxo, né? Mas é eleição. O que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus?
De maneira alguma. De maneira alguma. O que nos faz, irmão, descansar nesta manhã, é que essa eleição e essa predestinação, ela tomou conta da nossa vida. Irmãos, porque os dias que nós estamos vivendo, nós estamos falando aqui com pessoas maduras. O eleito é maduro. Nós estamos falando aqui com jovens, moços, moças, pai de família, criança. Aos olhos do mundo, irmão, nós somos apenas mais uma igreja. Mas, irmãos, entre nós aqui, nós sabemos que nós estamos a milhões de distância disso. Nós estamos num nível, irmão, que não é brincadeira. Nós estamos, irmão, nós temos que nos despertar para isso. Nós estamos num nível de amadurecimento tão grande. Do qual isso nos faz, nós cremos de todo o nosso coração, irmão. Nós vemos a dor do mundo. Nós vemos a dor das pessoas que não têm Deus clamando contra governo corrupto, contra a política destrutiva, contra a catástrofe que tem neste mundo, que cada dia está aumentando, está fora do controle humano. Não tem um super-homem, não tem pesquisador, não tem órgão de pesquisa que possa oferecer uma ideia da qual possa descansar a humanidade. Não tem, não terá. Aí você olha para tudo isso aí fora. Aí você olha para dentro da sua casa. Aí você olha para dentro do seu coração. Nós ficamos olhando de porta para fora. Olha de porta para dentro agora. Olha para dentro do seu coração. Olha o posicionamento que Deus te deu. Olha o amadurecimento que Deus te deu, irmão. Olha a revelação desta palavra. Isto é a maior grandeza que já teve na terra. Saber que essa palavra produz para nós uma paz tão segura. Aonde você olha do lado do seu vizinho e ele está vendo o mundo se despedaçar. Eles choram, eles estão gemendo. Eles estão vendo que não tem saída, não acha resposta. Tudo que põe a mão desmorona. Não tem mais aonde firmar. E aí nós sabemos que isso é bíblico. E nós sabemos que isso vai cumprir. E nós sabemos que o que está pior vai ficar pior. Mas nós olhamos de porta para fora e vemos o mundo gemendo. Nós também gememos. Mas quando nós olhamos de porta para dentro, olhamos para dentro do nosso coração, nós damos de cara com a eleição e a predestinação. E aí você regozija, você descansa. Pai de família passa descanso para os filhos. Jovem descansa nessa eleição. Não é que você quer ser diferente, não. Deus te fez diferente. Se Deus te fez diferente, então lá na escola você é diferente mesmo. Proceda como tal, então. Eu sou diferente. Eu sou um jovem. Eu sou jovem diferente. Meus ideais é outro. Meu projeto é outro. Mas eu quero compartilhar com vocês aqui este salmo aqui tão conhecido. Nós vamos ler ele. Eu vou ler nele devagar. Ele é tão conhecido, só que ele é eleição pura. Olha só, se você quiser abrir a sua Bíblia e vai acompanhando ele aí. Salmo 139. Vamos lá? Vamos ler nele aqui. Salmo 139, a onipresença e a onipotência de Deus. Foi Davi que escreveu esse salmo, né? Davi, irmão, ele estava naquele momento assim que ele, como nós estamos aqui, ele sabia que ele era eleito e predestinado. Ele começou a escrever isso aqui, ó. Você abriu aí? Vai lendo aí em silêncio, acompanhando, eu vou lendo aqui também, né? Nós vamos encerrar com esse salmo. Diz assim, ó. Senhor, tu me sondaste e tu me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Leva isso no espírito mesmo, leva isso lá para dentro.
Joga isso no seu coração. Veja, cercas o meu andar e o meu deitar. Irmão, Deus está atento a cada atitude nossa. Parece que isso é tão simples, irmão. Parece que falar isso é tão infantilidade, é tão natural, é repetitivo. Não, Deus realmente sabe cada atitude nossa. Cerca o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Quantas vezes você deitou nervoso, preocupado, sem resposta, coração em turbulência, e você amanheceu em paz? Da onde veio essa paz? Porque Ele sabe o seu deitar, Ele cuida do seu levantar. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conhece. Ele fala no silêncio, irmão. O silêncio, ele tem é algo muito importante. Nós podemos conversar, falar com Deus, sem pronunciar uma palavra. A alma, direto com Ele. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conhece. Eu sempre falo aquele provérbio árabe, né? Se o que você for falar não supera o silêncio, você não deveria falar. Se o que você for falar pelo menos igual ao silêncio, você deve falar. O que você for falar é melhor que o silêncio, você deve falar. E quantas palavras eu falo que é pior que o silêncio? Momentos que se eu ficasse calado eu era um poeta. Mas eu abro minha boca, falo palavra que machuca. Falo palavra que diminui o meu irmão. Falo palavra que diminui a pessoa. Fere um coração, magoa. Gente, era melhor que eu ficasse em silêncio. Uma oração em silêncio aqui, isso não está invalidando a oração que você ora, que você grita. Não, cada coisa tem seu lugar. Nós somos maduros e sabemos o que estamos falando. Mas tem oração que é na calada. É a alma que está falando, chorando. Então, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conhece. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta, que eu não posso atingir. Da onde veio essa ciência? É a ciência não do homem, veio do alto. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Eleito, você vai parar, eleito? Você não quer saber mais? Eu vou fugir. Para onde você vai, eleito? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Bom, e se fazer no Seol a minha cama, lá embaixo, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar na extremidade do mar, agora eu fugi disso. Agora eu vou conseguir parar. Até ali a tua mão me guiará e tua destra me sustentará. Se eu disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Ei, glória a Deus! Você não quer dar glória a Deus? Irmão, nós estamos aqui escusos aonde nós formos. Deus, através do teu Espírito Santo, está ali para nos amparar. O eleito é amparado, não importa o lugar. A eleição está te cercando. Davi escrevendo aqui no Salmo 139, isso aqui é eleição e predestinação pura. A eleição cerca o eleito. A eleição vai atrás de qualquer um sendo eleito. A eleição vai chegar nele, como tem chegado para nós. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como dia,
e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa, se for necessário. Oh, Jesus, pois possuíste o meu interior e entreteceste-me no ventre de minha mãe. Olha só, irmãos. E eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Como? Tinha 1 milhão de genes. Deus te pegou. De uma forma terrível e maravilhoso. Paradoxo puro, não dá para entender. Mas eu creio. De um modo tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras. E a minha alma sabe muito bem. Irmão, nossa alma sabe muito bem do que nós estamos falando aqui hoje. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Como que eu posso duvidar de uma coisa dessa, que ainda eu nem existia, meu corpo não tinha sido gerado, a eleição estava me cercando e me protegendo. Eu não sabia nem falar, eu não enxergava, não tinha nada, estava funcionando nada ainda. E a eleição estava me cercando e me protegendo. Como que eu vou me sentir agora desprotegido nesses dias? Teus olhos viram o meu corpo ainda informe. No teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formada, e quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se eu contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Deus recompense cada um de nós nesta manhã. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos para a nossa casa, irmãos. E o que nós vamos levar no nosso coração? Leva essa certeza da eleição e a predestinação. Quando os problemas chegarem, porque vão chegar, as lutas, assuntos vão chegar para nós e nós não vamos ter resposta. Vai chegar dor, vai chegar momento, nós somos conscientes disso, somos maduros, isso vai ter, vai. Enquanto estiver nessa terra, isso vai ter, vai. Mas, irmãos, se você quer uma saída para isso, na hora você pronuncia a sua eleição e a sua predestinação. Pronto, o resto, Deus tomará conta. Menciona na sua alma, eu sou um eleito, eu sei de onde eu vim, eu sou um predestinado, eu sei para onde eu vou. Menciona isso na sua alma, o resto dos problemas vão desfazer na sua frente e você vai ser muito ajudado, abençoado. Meu Deus precioso, muito obrigado por mais uma manhã que o Senhor nos deu, Pai. Por que não dizer uma manhã gloriosa, onde o Senhor abriu a tua palavra, profeta Mombrana pregou para nós nesta manhã, a minha alma está segura, Senhor, muito obrigado. Com gratidão nós encerramos essa escola dominical, abençoa esta igreja, abençoa, Senhor, à tarde, abençoa o pastor Edir, sua volta e o culto logo mais à noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém, Jesus, amém.